Fala pessoal, vamos iniciar o conteúdo de esportes, tá bom? O esporte, ele é uma prática regulamentada por federações e confederações. E com isso, existem algumas regras dentro desse esporte, dentro de qualquer esporte, que precisam ser seguidas. O exemplo é que esse esporte ele tem regras fixas, não pode ser modificado com o tempo, nem com o local. Por exemplo, as regras do futebol aqui são as mesmas regras do futebol na Inglaterra, por exemplo. Então, outra coisa também é ser subordinado a um órgão oficial, como uma federação ou uma confederação. Todo a ginástica, por exemplo, o atletismo, sempre tem uma federação que toma conta ou uma confederação, como a Confederação Brasileira de Atletismo, Federação Sergipana, Federação Alagoana de Futsal. Então, sempre tem um órgão que regulamenta essa prática. Outra coisa também é que o esporte é uma atividade competitiva, ou seja, quando vocês praticam um esporte, você pretende vencer naquele esporte. Quando a gente está falando de esporte, claro, da prática profissional do esporte. E também o vencedor ele busca algum tipo de recompensa, seja ele medalha, troféu, estar no pódio, algum valor em dinheiro, alguma premiação que está atrelada àquela competição, aquele esporte, beleza? Como eu já falei, a confederação e a federação, ela é essa entidade máxima do esporte e ela não deixa com que esse esporte modifique as regras. Por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, como todos conhecem. O futebol que é praticado no Amazonas é o mesmo futebol que é praticado em Alagoas em termos de regras. Então, essas regras precisam ser fixas em todo o território nacional e até mundial. Por isso existem as federações e as confederações para que possam organizar as competições e manter essas regras fixas, tá bom? Dando continuidade, a gente vê a classificação dos esportes, como esses esportes são classificados. Os critérios para classificar os esportes, eles são a relação de cooperação ou oposição, ou seja, existem esportes que são de cooperação, que as pessoas se ajudam dentro daquele esporte. E de oposição são aqueles que existe uma oposição, um contra o outro. Esses são os esportes de oposição. Outro critério para você classificar o esporte é a questão das características do ambiente físico onde se realiza. Ou seja, se é na pista, se é no campo, se é no estádio, se é na rua. Todos esses são espaços físicos onde podem ser praticados os esportes, tá bom? E outra coisa também é a comparação de princípios de desempenho e princípios táticos, que aí também vem as diferenças de esporte para esporte, tá bom? E aí dentro desses esportes a gente encontra que dentro dos esportes de cooperação e oposição existem alguns tipos de esporte também, umas subdivisões, que são os esportes individuais em que não há cooperação com o oponente. Por exemplo, o surf, a ginástica, onde você vai ali, pratica a ginástica, depois vem o seu oponente, pratica, não é ao mesmo tempo, ou seja, você não tem interação com o seu oponente. No surf, por exemplo, lá no mar, o atleta vai, faz a sua apresentação, depois sai, vai outro, faz sua apresentação, ou seja, os esportes individuais em que não há interação com o oponente são esses esportes que vai um de cada vez e não tem interação naquele momento entre os oponentes. Já os esportes coletivos em que não há interação com o oponente são, por exemplo, as atividades também que não há interação, não há contato. São coletivas, ou seja, são várias pessoas ali praticando, mas não tem interação direta com o oponente. Existem também os esportes individuais em que há interação com o oponente. Vamos citar, por exemplo, o judô, as lutas todas. Um esporte individual, é um contra um, só que eles estão em contato o tempo todo. Então, esses são os esportes individuais em que há interação com o oponente. E esportes coletivos em que não há interação com o oponente, por exemplo, que há interação com o oponente, o exemplo é o futebol, o basquete, que são coletivos, são várias pessoas jogando ao mesmo tempo e eles estão sempre em contato constante ali com o seu oponente para tentar fazer o gol, fazer o ponto e etc. Quanto às características físicas do ambiente onde se realiza, existem as classificações sem estabilidade ambiental ou praticados em espaços não padronizados,
São, por exemplo, praticados no mar, praticados nas montanhas, são esportes que são praticados dessa maneira. Já os esportes com estabilidade ambiental ou praticados em esportes em locais padronizados, em espaços padronizados, são, por exemplo, esportes de pista, de quadra, handebol, futsal, ciclismo, que tem aquele espaçozinho para ser praticado aquele esporte. E existe a última classificação, fala que é quanto à comparação de desempenho em princípios táticos, que aí são os esportes de marca, que o resultado é sempre medido pelo tempo, pela distância ou pelo peso. Os esportes estéticos, que são aqueles que o resultado são pela beleza dos movimentos e etc. E os esportes de precisão, que são aqueles que o resultado é atingir um alvo, como fala, esporte de precisão. E esses são os sem interação com o oponente, né, o que eu acabei de falar, e os com interação com o oponente. Existem os esportes de combate ou luta, como eu já falei, boxe, karatê, judô, campo e taco, que são aqueles como o beisebol e outros esportes que são praticados no campo e se utiliza também taco. Esportes de rede ou quadra dividida ou muro, como por exemplo o voleibol, o tênis, que é um do lado da rede e o outro do outro para praticar aquele esporte. E os esportes de invasão ou territoriais, que é o caso do futebol, o futsal, o handebol, que estão todos no mesmo espaço tentando invadir um espaço do outro, tá bom? Esse vídeo vai servir de base para as questões que a gente vai estar passando e qualquer dúvida eu estarei à disposição para sanar as dúvidas de vocês em relação à atividade, tá bom? Muito obrigado a todos e bons estudos.